ao alto, chegando ao nosso Mestre Jesus, toda a sua equipe maravilhosa. E Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Que a vossa vontade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa vontade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima mensagem. E assim seja, em nome de Jesus. E assim vamos envolvendo o nosso companheiro Cláudio, juntamente com o seu mentor, para que possa trazer o evangelho dessa noite, que é baseado no livro Ceifa de Luz. Boa noite a todos, né? Eu vou começar lendo o capítulo 15 do livro, para a gente poder refletir sobre ele depois. Conquista da compaixão. Exercita-te pessoalmente na piedade. Está em primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. O campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Aceitemos assim as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrumentos. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores, ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta
abre o sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Vamos começar a falar a compreensão. A compreensão tem que ser construída, como já bem disse Emmanuel aqui nas palavras dele. Compreender que nós somos imperfeitos, compreender que o nosso próximo também é imperfeito, é uma espécie, sim, de primeiro passo. À medida que a gente vai passando pelas experiências da vida, a vida, nossa professora, ela impõe as experiências que nós precisamos passar para a nossa evolução. Então, essas experiências têm vários propósitos. Uma delas é mostrar para nós mesmos que nós estamos longe da perfeição. É como ele fala aqui. Aqueles que nos contrariam nos mostram como sendo nossos melhores instrutores. Se todos aqueles que interagem conosco só interagissem conosco de uma maneira extremamente fraterna, nós não seríamos deparados com os nossos próprios defeitos. Então, a maneira como a vida nos apresenta nossos próprios defeitos vai por intermédio daquela pessoa que falta com a compaixão conosco. E aí só assim a gente adquire um degrau a mais de maturidade, de ver que nós estamos longe da perfeição. Do ponto de vista da compaixão, se a gente olhar aqui, compaixão propriamente dita, a gente pode dividir de uma parte a compaixão com o próximo, compaixão com aqueles que estão ao nosso redor, também é a compaixão consigo mesmo. Eu vou falar primeiro da compaixão consigo próprio. Existem pessoas que carregam culpas. E essa culpa, ela pode ter algum fundamento ou não. Quando nós temos algum grau de responsabilidade sobre aquilo que nos traz a culpa, o melhor que nós temos a fazer é substituir a culpa, que é paralisante. A pessoa que sente culpa, ela fica congelada, engessada, paralisada. A culpa realmente não acrescenta nada. A gente deve substituir a culpa pela responsabilidade. Então, se eu tenho responsabilidade sobre alguma falha, algo que deu errado, a melhor coisa a fazer é substituir a culpa pela responsabilidade, ou seja, eu errei, vou consertar. Porque quando a gente assume a responsabilidade, o ato seguinte é a ação. Diferente da culpa, que a culpa por si só não traz nada de bom e só paralisa a nossa ação. Porém, o segundo caso é quando a pessoa se sente culpada sem ter responsabilidade. Isso acontece quando, digamos assim, vou dar um exemplo. Pai e mãe dão o seu melhor para que os filhos sigam um bom caminho, e apesar de todo o esforço que foi
feito pelos pais, no limite das forças dos pais, o filho resolve seguir um caminho errado. Ora, numa situação dessa, os pais não têm nem responsabilidade, porque eles fizeram o melhor deles. Porém, podem sentir culpa. Então, aí é uma coisa bem curiosa. A culpa sem responsabilidade. Ou seja, também é uma falta de compaixão com si próprio. Nós precisamos entender que a partir do momento que eu cumpri o meu dever, fiz o meu melhor, e algo deu errado, né, nós estamos com o nosso dever cumprido. E as pessoas têm livre-arbítrio. Elas vão agir conforme a própria cabeça de cada um. E nós não temos como comandar a cabeça dos outros. A gente tem que aceitar isso, né, sem sentir culpa. Fizemos a nossa parte, paciência, entrega a Deus. Tem outro caso que a gente sente culpa, porém existe uma responsabilidade. Nesse caso a gente tem que abandonar a culpa, assumir a responsabilidade, eu errei, vou consertar. E também tem a compaixão com o próximo. Né? A compaixão com o próximo, ela é indispensável para a nossa evolução. Começando, por exemplo, com o perdão. O perdão é uma das modalidades de compaixão. Se eu entendo que o nosso próximo é tão imperfeito quanto nós, eu abro uma porta para a compaixão. Isso é muito bonito na teoria, agora a questão é colocar na prática. Né? Temos a oportunidade de aprender com todos os acontecimentos da nossa vida, de uma forma observadora, tentando melhorar. Ou, no caso de se a gente não leva muito a sério as indicações da vida, a gente vai aprender também, nós vamos evoluir também, mas por meio da dor. O amor, a evolução pelo amor, ela exige de nós um esforço. É o que está aqui dizendo, Emmanuel. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. As pessoas que lidam conosco, temos aquelas pessoas que nós sintonizamos, que nós gostamos, e outras que nem tanto. Né? Isso é normal. Então, uma boa técnica para a gente exercer e fortalecer a nossa compaixão com o próximo é procurar orar em favor desse próximo. Mas orar de verdade, com o coração toda energia. Porque a oração, isso é um assunto para uma outra reunião. A oração é basicamente transmissão de pensamento, e a oração mais forte é aquela que sai do coração. Se eu entendo realmente que o nosso próximo, se nós entendemos o nosso próximo, está no caminho conosco, tem qualidades e defeitos, se nós procurarmos fazer uma oração sentida, entendendo que aquela pessoa tem qualidades e defeitos, nós podemos atenuar qualquer falta de compaixão que temos em relação àquela pessoa. É um esforço que tem que ser iniciado. A gente costuma ouvir, né? Eu não consigo orar por essa pessoa. Eu
não consigo. Sim. Mas o início é metade do todo. A partir do momento que eu tenho uma pessoa, existe convívio ou não convívio exatamente, mas tem uma pessoa que me contraria, ou uma pessoa que me contrariou, que me prejudicou, uma pessoa com a qual eu não tenho sintonia, eu tenho aversão. Se nós procurarmos orar em favor dessa pessoa, começa fraquinho, primeira vez, faz uma oração em favor daquela pessoa, que vai ter um tamanho bem pequenininho, de 1 centímetro. Segunda oração já passa fraquinha, mas já um pouco mais, 1,5 centímetro. Terceira oração em favor daquela pessoa já vai para 2, 3 centímetros. E a gente insistindo em orar por aquela pessoa, nós vamos estar exercitando a compaixão. Haverá 2 benefícios. O benefício da prece em favor daquela pessoa e o benefício para nós mesmos, a partir do momento que a gente começa, por meio da compaixão ao próximo, começa a se livrar de mágoas, ou diminuir a mágoa, diminuir qualquer tipo de rancor que eu possa estar sentindo em função daquela pessoa. Mas vai ser rápido. Vou começar a orar pela pessoa de coração e vai resolver o problema, vai apagar essa mágoa, esse rancor. Não. Mas tem que haver perseverança, tem que haver persistência, tem que haver disciplina, como o nosso Emmanuel diz aqui. A gente precisa ter uma ação disciplinar em favor daquela pessoa. E tem um fenômeno muito interessante também, que embora a gente às vezes se depare com aquela pessoa com a qual a gente não gosta, a gente não vai correr para o abraço para ela, o simples fato daquela pessoa nos perturbar de alguma forma, aquela pessoa nos irrita, aquela pessoa nos tira do sério. Isso demonstra que existe uma sintonia entre nós e aquela pessoa. É uma sintonia esquisita, uma sintonia de aversão, mas existe essa sintonia. E quando eu faço uma oração sentida por aquela pessoa, ela vai ser beneficiada. Ela vai ser beneficiada. Porque nem sempre a conexão mental é por afinidade. Às vezes a conexão mental muito forte, aliás, pode vir da adversidade, da ojeriza, da raiva. É um vínculo mental forte. Ora, se existe esse vínculo mental, por que não usar esse vínculo mental para o bem? Se existe uma aversão e aquela pessoa me irrita, então existe uma conexão. Quer você queira, quer não, existe essa conexão. E já que existe essa conexão, se você orar por ela, vai ter o resultado. Muitas vezes a pessoa que age sem compaixão conosco, a pessoa que mais nos irrita, age daquela forma para pedir uma oração, para pedir um socorro. Inconsciente. Às vezes a pessoa age mal, é como se fosse um pedido de socorro. E se ela nos irritou, é sinal que existe sintonia.
e nós podemos ser a pessoa que mais tem condição de ajudá-lo. Somos todos irmãos em Deus. Difícil colocar isso na prática. Será mais fácil à medida que nós evoluirmos. Será mais fácil à medida que a gente entender que o propósito primeiro da nossa reencarnação é aprender a amar. Nós estamos aqui na Terra para aprender a amar. Porque nós já fomos tratados com muito amor num passado distante. E nós não demos muito valor ao amor. Tanto é que Moisés, na sua sabedoria, criou, descreveu esse processo que a gente perdeu o paraíso, com a imagem de Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. Então, agora, da mesma forma que eu só dou valor à água, quando eu perco a água, quando não tem mais água para beber, eu só dou valor ao alimento quando não tem mais alimento, eu também só passo a dar valor ao amor quando não tem mais amor. Então, para a gente aprender a amar, nada melhor do que reencarnar na dimensão do desamor, que é onde nós estamos agora. De forma que a gente vai olhar assim, puxa vida, mas como o amor é bonito, como o amor é importante. A gente aprende pelo contraste. Que nós já tivemos, fomos tratados com todo amor e a gente não deu valor a isso. Fomos expulsos do paraíso, como está lá na Gênesis. Agora, nós estamos aqui na dimensão do desamor para dar valor ao amor. E o amor é composto por diversas virtudes, pelo conjunto das virtudes humanas. O amor é composto pela caridade, pelo perdão, pelo altruísmo, pela humildade, pela compaixão e todas as virtudes que nós exercitamos, nós vamos aprendendo a amar. Aos poucos, nós vamos aprendendo a amar. Então, é importante que a gente entenda que o nosso semelhante não é perfeito e, como Francisco uma vez colocou, cada um de nós tem um estágio evolutivo. Todos nós temos um estágio evolutivo e nossos estágios evolutivos são diferentes. Eu não posso esperar, não devo esperar que o próximo tenha exatamente a mesma compreensão que eu tenho. Tem uma imagem, assim, um pensamento dos soldados na guerra, que eles falam assim: nunca deixe seu companheiro para trás. O ambiente pode estar muito perigoso, pode estar com risco de tomar tiro, como acontece num combate, numa guerra, mas não deixe seu companheiro para trás. Volte para buscá-lo. Se a gente entender que todos nós estamos numa luta, a compaixão vai me fazer entender que eu não posso abandonar meu companheiro que está num nível de evolução naquela qualidade. Eu não posso deixar ele para trás. Mas voltar, recolher a pessoa, carregar no ombro, é exigente, com certeza. Mas esse é o nosso papel. Não podemos deixar ninguém para trás. A começar pelas pessoas que estão no nosso lar mesmo. Não podemos deixar isso para trás. A gente tem que puxar isso para frente. As pessoas que trabalham conosco,
interagem conosco. São pessoas que têm graus de evolução diferentes de nós. E por isso nós devemos entender que da mesma forma que nós gostamos, nós desejamos que hajam com compaixão conosco, nós também devemos ter compaixão com o próximo. Então, eu acho que é isso aí que eu tinha a dizer. Nossa luta na Terra é principalmente para a gente aprender a amar, porque intelecto o ser humano já tem aqui da Terra. Nós temos até bastante intelecto, mais do que devia, porque a gente, infelizmente, ainda usa a inteligência para coisas que não são muito boas. Então, nossa proposta principal aqui na Terra é aprender a amar, ou seja, exercer o altruísmo, a compaixão, a humildade, todas as virtudes. Se a gente tiver isso em mente, um senso de autodisciplina, exercitando a oração em favor daqueles que a gente não morre de amores por eles, a gente chegar lá um dia. Então acho que era isso aí que eu tinha a dizer. Obrigado aí, pessoal. Então quem quiser comentar, vamos ouvir agora a opinião do tio João. Só um minutinho, que hoje nós temos algumas pessoas novas, então só para desejar boas-vindas e explicar que o nosso evangelho ele é comentado. Então, após a explicação do proletor, nós temos alguns minutinhos onde vocês podem fazer alguma pergunta, onde pode comentar alguma coisa do evangelho da noite, tá? E daí é só abrir microfones, câmera e coração. Não sei. Fala aí então, ó o tempo. Boa noite para todos. Boa noite, João. Boa noite. Vai começar por mim? Alguém quer começar? O tio Cláudio falou que era para mim começar, mas eu posso falar depois. É interessante que a oportunidade de cada um de nós que estamos participando é colocar também os nossos entendimentos ou também as nossas dúvidas. É uma oportunidade muito valiosa, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitas outras pessoas. E às vezes uma informação a mais também acrescenta para todos. Então, que todos estejam à vontade. Gostaria de começar, então, destacando, em primeiro lugar, a questão das obras, conforme foi colocado, porque se não colocar em prática o que a pessoa pretende fazer, não vai ter resultado. Então, aí nós vamos acrescentar então as obras. Então nós temos que ter obras. E quando se trata de dons espirituais, então também o trabalho também é necessário. Então, a obra realizada para desenvolver os dons espirituais, assim como todo trabalho todo trabalhador que busca um bom resultado, ele vai procurar fazer o melhor. Então, o trabalho, no caso, para ajustar os dons espirituais, ou seja, ajustar os dons morais, porque o Evangelho de Jesus, ele nos apresenta
as orientações necessárias para que nós possamos ter um processo evolutivo na questão moral, onde se fala de paciência, de tolerância, de perseverança, de resignação, fala de caridade, fala de amor. Mas assim, quando se fala de caridade, onde você vai exercitar os dons espirituais, a caridade ela precisa estar acrescentada de muito amor. Então, se não tiver amor, não tem caridade. E esse tema compaixão, por exemplo, é algo assim bastante extremado, ou seja, é uma empatia. Então nós vamos visitar uma pessoa que está passando por um momento difícil e nós sentimos a dor daquela pessoa. Isso é compaixão. E nesse momento nós passamos a ser um instrumento de Deus e nós pedimos a Deus que venha em socorro a esse irmão, a essa necessidade, seja qual necessidade for, seja de saúde, seja uma situação familiar, seja o que for. Então, isso é compaixão. Isso é uma caridade extrema, intensa, porque ela parte do nosso coração e ela alcança o coração daquele irmão que está realmente em necessidade. E ele se sente acolhido. Ele recebe esse tratamento que passa a ser emanado de Deus. Que nós temos um anjo de guarda enviado por Deus. E ele é a nossa ligação com o alto. E quando nós desenvolvemos esse sentimento tão nobre em favor do nosso companheiro, da pessoa em necessidade, então a bondade divina atua acolhendo todas as necessidades daquele irmão. Por isso que quando se fala em caridade, a caridade ela não tem julgamento, ela não tem questionamento. A caridade ela é pura. A caridade é estender a mão de coração e doando de si o melhor. Porque Deus espera de nós o melhor. E aquele que está em necessidade precisa receber o melhor. Então, isso é compaixão, conforme está na mensagem do Evangelho de hoje. Então, que isso também seja para nós motivo de trabalhar outras situações, porque na extensão do Evangelho de hoje, fala-se em oportunidade que a vida nos dá para nós. Ao longo dos tempos, a cada momento nós temos oportunidades de promover ajustes. E há pessoas com que nós temos realmente algumas limitações, né? Mas há pessoas que têm realmente facilidade de apontar as nossas imperfeições. E essas pessoas são as que mais nos ajudam. É como na escola. Tinha aquele professor bonzinho que deixava a gente beber água, que deixava a gente fazer as coisas que a gente queria, mas tinha aquele professor enérgico que dizia para você não. Enquanto você não cumprir com suas tarefas, não pode sair da classe. Então, são esses professores que na vida surgem no nosso caminho. São pessoas que realmente têm condições de dizer para nós, de maneira clara e de fácil entendimento, as nossas imperfeições. E aí, ao invés de nós receber esse alerta, nós nos apresentamos o nosso orgulho. Aí nós vamos bater de frente. Então daí nós não estamos aceitando a refletir no que
no que essa oportunidade está trazendo para nós. Então, é muito, muito importante, muito valioso considerar essas pessoas que têm essa facilidade, né? E nos auxiliam bastante, né? E só mais um detalhe, mais um ponto que eu gostaria de deixar registrado também, a questão de sintonia, conforme foi colocado no Evangelho, a sintonia, ela une duas pessoas, conforme foi colocado. Mas, e também, conforme foi colocado, a oração amorosa, a oração que vem do coração, é a chave certa para abrir essa algema. Essa algema. Ora com o coração, entrega amor para essa pessoa. A sua algema você vai abrir. Se o outro não abrir a dele, a sua você já abriu, você está livre para seguir seu caminho. No momento é isso. Vamos ouvir mais companheiros. Joana vai falar. Joana? Depois de tanta insistência do Francisco, ele me obriga. Então, né? É tudo muito complexo e todo mundo vive algum item, né? Ou todos os itens dessa linda, desse lindo estudo de hoje, a compreensão. Tem esse fato, né, sobre as pessoas que são mais difíceis, mas tem uma compreensão que ela é pouco entendida. E nessa leitura fala sobre aqueles amigos que simplesmente se afastam. Aí você pensa, nossa, que pessoa ingrata. A gente era igual irmãs, de repente, essa pessoa simplesmente some. Mas nós que estudamos o ensinamento de Cristo, não podemos simplesmente imaginar ou julgar, né? O que causou esse afastamento? O que essa pessoa está passando? Em que momento da vida ela está? Então, nesse momento, orar, compreender, né? Porque nós não sabemos o que a outra pessoa passa. Ela pode estar rindo para mim, mas dentro do coração dela, só ela sabe, né? Só ela está sentindo aquele pedaço difícil e de repente a pessoa se afastou para se isolar, para refletir, ou ficou até doente. Então, doente de depressão, né? Doente da alma, igual muita gente está ficando hoje em dia. Então, a nossa oração, não só pelas pessoas difíceis, mas por esses amigos, por essas pessoas que saíram da nossa vida sem explicação. É uma coisa assim que eu refleti muito, porque aconteceu na minha família, de uma amiga nossa, criada como irmã, com a gente ali, de repente, por uma coisa que a gente não podia fazer nada, ela virou as costas e sumiu. E depois desse capítulo maravilhoso, eu vou começar a orar por essa pessoa. Eu não a julgo mais.
né? Mas eu refleti e entendi que o momento é para eu ter compaixão pelo que ela está passando, apesar de fazer mais de 2 anos isso, 3, 4, mas ela precisa de oração, precisa de entendimento, e é isso. Muito maravilhoso esse capítulo, como todos os outros. Obrigada. Tem mais alguém na cabana? Pessoal que está em casa, né? Pode também comentar. Não sei se todo mundo consegue ler no chat, mas o nosso companheiro Renê, né, colocou que os elementos da compaixão estão interconectados. A sensibilidade, a simpatia e a empatia, né? E vem trazendo aí a compaixão, né? Uma coisa que ficou muito forte nesse evangelho, né, nessa leitura, e o nosso companheiro Cláudio também colocou isso na sua fala, é a questão da construção, né? Então, para mim veio muito que a compaixão, ela é uma ação, ela não é intelectualizada, não dá para aprender compaixão lendo livro, não dá para aprender compaixão meditando. Na verdade, a meditação pode nos auxiliar no processo, né? Porque meditação é muito boa. Mas é arregaçando as mangas, né? É entendendo o processo do outro, né? Sempre a gente fala que existe a questão do livre-arbítrio, cada um tá no momento, né? A Joana trouxe aí uma questão pessoal, né? De uma amizade. Mas entender que realmente cada um está no momento, né? E quando a gente fala de simpatia, empatia, né? Hoje está muito em moda aí falar da empatia, se colocar no lugar do outro. Para mim fica muito forte também o seguinte, porque cada história é uma história, gente. Sabe? Porque nós somos seres únicos, então, mas você fala, nossa, é a mesma situação, não é? Porque cada um teve uma infância, cada um tem uma história. E aí que a gente vê aí, né? Tem pessoas que perdem a mãe e aceita, tem pessoas que não aceita, tem pessoas que diante de uma dificuldade financeira se desespera e acaba entrando em conflito, e tem pessoas que se reinventam. Nossa, depois disso eu consegui enxergar outras coisas. Então, existe inúmeras possibilidades, né? Que a gente possa realmente exercer a compaixão, e sempre vem isso, né? Quando a gente fala de amor, de todos os sentimentos. Que se nós não tivermos esse sentimento por nós mesmos, nós nunca vamos conseguir ter por outro. Então, né? Eu faço tudo pelo outro, mas eu não me amo. Esse é um amor próprio. Então, primeiro a compaixão a gente tem que ter por nós mesmos. Pode falar, Kátia, fica à vontade. Me veio assim, que de vez em quando acho que Deus vê que a gente não está exercitando muito a compaixão, me veio assim as catástrofes coletivas, né? E aí a gente exerce a compaixão, né? Então a gente tem que exercer não só nesses momentos de catástrofe coletiva, e sim diariamente, né? Com a nossa família, com o ente que às vezes a gente briga, enfim. Mas se a gente esquece, Deus de vez em quando lembra, né? Então me veio isso sobre as catástrofes coletivas, que aí todo mundo se junta, todo mundo começa
a se colocar no lugar do outro. Então vamos ajudar. É válido, lógico, sempre é válido, né? Mas é só esse comentário aí, porque é o que me veio, né? Que Deus é realmente perfeito. As falas, né, estão interligadas, né? A Kátia falando, né, e o Renê também tinha colocado lá no chat. Também isso, né, que algumas atitudes, né, que são para a gente cultivar essa compaixão. Então, atitudes humanitárias, o amor ao próximo, né, participar de projetos sociais, compartilhar o bem e fazer o evangelho. Isso aqui também é compaixão com o próximo, né? Compaixão com nós mesmos, nosso processo de conhecimento, de evolução, né? Compartilhar, né? E nada melhor do que a cabana, né? A cabana está dando essa oportunidade também de compaixão, de exercer, né? E dos dois lados, né? Tanto quem trabalha como quem recebe, né? É sempre uma via de mão dupla, né? A gente brinca que quem doa, né, tá recebendo muito mais do que aquela pessoa, né? A gente já também tema aí já de alguns evangelhos. Vamos lá, esse povo tá muito escritor hoje. Esse povo tá muito escritor. Vamos lá. Francisco Vila me falou o quê? Vamos ver. Que compaixão como sinônimo de piedade. Na missa de nossos irmãos católicos é cantada uma música para o Senhor, dando significado no meu entendimento para a piedade, como um pedido para que o Senhor tenha compaixão de nós. Eu não tô lembrando dessa música, mas você sabe que a gente de vez em quando até canta aqui, viu, Francisco? Daí acho que faz um bom tempo que vou tentar lembrar aí que música que é essa. Mas é sim, claro, né? A gente, do mesmo jeito que a gente tenta ter compaixão com o próximo, né? Deus também tem muita compaixão de nós, né? É por isso que estamos todos nós aqui reencarnados, né? Acho que faz muito sentido, né? Através dessa compaixão que cada um aqui está tendo mais uma oportunidade de reencarnar, né? Se assim não fosse. Temos aí mais alguns minutinhos, tá? Lembrando do nosso livro Ceifa de Luz, quem, né, ainda não conhece, está sempre disponível, eu sempre tento colocar o capítulo. Estamos seguindo na íntegra, né? O livro, então, próxima semana, capítulo 16, que vem trazendo sempre uma fala relacionada ao Evangelho. Tentem ler antecipadamente, traga dúvidas, comentários. Fala assim, Francisco, não entendi essa parte, você pode me explicar? O Francisco adora explicar o Evangelho. Fala, Cláudio, o que quer dizer isso, né? Tá todo mundo... Porque se a gente não souber, a gente pesquisa, né? A gente pesquisa, nós também estudamos aqui, tá bom? A Graça não entrou hoje. Minha graça deve estar na sintonia. Realmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, acho que número 17, tem uma parte que fala da piedade. E fala de uma forma bastante envolvente, onde realmente de um sentimento de muito amor, de muita compaixão, de muita piedade, renasce ali um bem maior. Então, ainda é destacado nessa parte que é um sentimento que ele não tem nenhuma ligação com orgulho, com vaidade, é um sentimento nobre, né? Apesar de nascer no momento de dor, mas é um sentimento nobre. Então, se tivermos oportunidade de dar uma olhada, dar uma verificada, é muito interessante, muito envolvente esse trecho do Evangelho. Era isso que eu queria colocar para nós. Gente do céu, a gente rapidamente aqui já consulta o Evangelho e realmente é a indicação do João, capítulo
13, a parte 17 está lá falando muito profundamente do que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Nossa, gente, eu já coloquei aí o printzinho aí para vocês, tá bom? Mais algum comentário? Lembrando que pedidos de vibrações podem ser solicitados, colocamos na caixinha de vibrações da cabana. Tem 2 nomes que foram enviados, um da Daniela e um pedido de cirurgia. Vou mandar no privado pro João, porque tá só no grupo. Tá? Mas qualquer necessidade, vocês sabem que tem os atendimentos. O nosso evangelho, ele é online. Na verdade, ele é híbrido, né? Ele é online e também presencial na cabana. Quem tá entrando aqui, ó, essa parte que tá aqui, cabana de luz, é o pessoal que está presencial. Vocês são todos convidados também a conhecer a cabana presencialmente. Fica em Jorge Wetter, por enquanto nesse endereço, logo teremos sede nova, né? E não vamos nos estender, João, para conseguir fazer as vibrações completas hoje, porque faz 2 semanas. Tá bom, bem rapidinho, bem rapidinho, só um recadinho. É interessante quando a pessoa for fazer um pedido de vibrações, destacar, por exemplo, o nome da pessoa, ele está no hospital tal, está na UTI, ou o endereço, tem alguma ligação, porque tudo que acontece hoje, ele é levado para o atendimento de quinta-feira. Então, e é importante que a gente saiba depois, olha, a pessoa se recuperou, já saiu, está aí. É um acompanhamento no mínimo de 4 semanas. Então não isso vai para o atendimento de quinta-feira. Tá? Então, agora quando não tem referência, a gente fica só na caixinha de vibrações aí. Era isso. Oi? E é interessante que o Francisco está colocando que também as pessoas que direcionam os pedidos de auxílio, que possa ser um ponto de ligação com a espiritualidade através do trabalho de terça-feira, mesmo que seja online, tá? O trabalho é isso. Então tá, eu já vou passar. Então tá bom. Hoje, né, nós já temos, lembrando que todos vocês estão convidados a participar da prece inicial, que é a prece de Cáritas. Não precisa saber de cor, dá para pegar no papelzinho, eu mando também no grupo. A prece de Cáritas pode ser lida. As vibrações também tem um manualzinho para quem ainda não fez, ou pode vir do coração, e terminamos com o Pai Nosso, tá? Então vamos envolvendo a nossa companheira Kátia, que fará as vibrações em nome de todos nós. Quem está em casa pode ficar em silêncio, falando o nome, lembrando de hospital, de alguma necessidade pessoal, tá bom? Funciona dessa maneira. Então, nesse momento, possamos nos conectar com a espiritualidade presente na cabana, os nossos mentores, que realmente, com esse entendimento do texto de hoje, realmente exercitemos mais a compaixão com o nosso próximo mais próximo, mas também com o nosso próximo não tão próximo. Seja no ato de uma oração, de apenas ouvir, enfim, que a gente pratique esse ato que realmente é um ato de amor. Como o nosso companheiro Cláudio colocou aí tão bem na explanação dele. Então vamos vibrar amor, luz, paz para o planeta Terra, para o nosso Brasil, líderes e governantes, para todos os trabalhos realizados na seara do amor, para os corações aflitos e entristecidos, para os hospitais, santa casas, asilos e orfanatos, para nossos amigos e familiares,
pela caixinha de vibrações da cabana de luz, que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, que tenhamos uma continuidade de uma boa semana a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Que o amor e a paz nos envolvam. Boa continuidade do trabalho na cabana. Oi, Cláudia, pode falar.